Agora todo criacionista e todo design inteligente tem que fazer vídeo com o globo terrestre, porque os ateus e darwinistas, muito espertamente, estão relacionando o criacionismo e o design inteligente, que são movimentos centenários, antigos, no caso o criacionismo é milenar, com o terraplanismo, porque os terraplanistas são simpáticos ao movimento criacionista, ao design inteligente e a certos questionamentos que a gente já faz há séculos, há milênios, né? Então, o pessoal com muita esperteza, os darwinistas, os ateus que estão acuados, sem argumentos, a estratégia que estão usando para acabar com o criacionismo, acabar não, né? O criacionismo está cada vez mais forte, é relacionar a gente com o terraplanismo, com fofoquinha, com conversinha, porque vocês, professores aí de geologia, biologia, qualquer coisa aí, evolução, não vem aqui debater com a gente. Quando vem, apanha. Aí o que tem que fazer? Faz fofoca por fora, queima o filme, para poder continuarem se mantendo na academia com o elogio daqueles que não conseguem avaliar as questões, mas são arrastados por impressões, né? Eu tive agora, recentemente, num congresso científico, e o autor da palestra de abertura fez isso. Ele colocou tudo no mesmo saco: o criacionismo, Bolsonaro, design inteligente, movimento conservador. Ora, não é porque alguns movimentos têm algo em comum, tá? O Bolsonaro fala em Deus, o movimento conservador é mais moralista, não gosta muito de LGBT, entendeu? O terraplanismo parece que é conservador também, né? Porque é um pessoal que acredita que a Terra foi criada e é especial e é plana. Então, assim, tem muita coisa em comum nos movimentos, mas não quer dizer que eles são iguais, né? E no congresso científico o cara falar isso é uma falta de estudo, falta de discernimento. O que mais você pratica em ciência é discernir as coisas, categorizar, sistematizar, segregar, testar, verificar o percentual disso e daquilo. Mas na hora, às vezes, da disputa ideológica, o pessoal esquece toda a prática científica e tenta apresentar, né, uma versão rasteira da realidade. Então, aí quando o cientista lá, esqueci até o nome, apresentou, fez essa conexão, logicamente que eu tive que levantar a mão e detonar ele, falar que o movimento Terra Plana é uma coisa recente, aconteceu ontem, aí, ou mais antigamente, é um movimento de expressão social aí das redes sociais que deram abertura para qualquer um falar qualquer coisa, né? Inclusive eu, inclusive todo mundo. Mas assim, lógico que eles ganharam muitos likes, muitos adeptos, chegaram até aí no Danilo Gentili, mas o Danilo Gentili, inclusive, fez uma observação extremamente inteligente quando os terraplanistas que foram lá apresentar tentaram ligar, detonar a ciência, falar que eles também são criacionistas. O Danilo Gentili falou: não, mas ser criacionista não implica em ser terra plana. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ser corintiano e ser petista e ser bolsonarista, ser qualquer coisa, mas ser corintiano é ser corintiano, ser uma outra coisa é outra coisa. Então pode ter alguma relação? Pode ter uma relação, mas cada coisa se distingue com os seus respectivos valores, com seus respectivos, né, cada movimento. Né? Comunismo é uma coisa, comunismo moderno é outra, bem diferente, direita extrema, fascismo é uma coisa,
direita moderada é outra, esquerda centro é outra, esquerda radical também é outra. Então a gente deve discernir as coisas e não generalizar as coisas. O mundo não tem duas cores ou apenas 3, 4, 5. O mundo tem 1000 cores, né? Você tem pessoas, cada uma com a sua característica, por mais que ela pertença a um arquétipo, né? de personalidade, de comportamento, né? As sociedades também têm seus arquétipos coletivos, né? Carl Jung fala isso, mas dentro dali tem alguma singularidade também. Então, e os movimentos ideológicos também têm um todo, mas eles se distinguem uns movimentos dos outros, por mais que um seja amiguinho do outro. Eu poderia falar aqui que o darwinismo é amigo do nazismo, da eugenia, do darwinismo social, são muito mais amigos do que terraplanismo, do criacionismo do terraplanismo. Você vai ver aí sites criacionistas atuando há mais de 50 anos no Brasil, nunca defenderam terra plana, sempre defenderam esférica, né? Apesar que ela é um pouco achatadinha aqui nas partes de cima, mas a gente sempre defendeu. A gente tem campanha, tem a declaração do presidente da Sociedade Criacionista de repúdio ao movimento terraplanista, que não é adepto, não é adepto. No entanto, o pessoal fica querendo impregnar o criacionismo do terraplanismo para poder atacar melhor. Isso chama falácia do espantalho. Pegar uma coisa fácil de ser atacada e ligar ela à coisa que você quer atacar para você atacar melhor. Né? Além de ser uma mentira, ser uma inverdade. Porque o que é o criacionismo? Você tem um criacionismo técnico, científico, escrito por cientistas, né, sociedades repletas de PhDs. Você tem um criacionismo mais assim, militante, você tem um criacionismo também mais popular, religioso, que é só a ideia de um criador, assim, sem muitos estudos. Você tem um criacionismo mais filosófico, você tem um criacionismo também mais científico, no sentido de mostrar sinais de um criador, aí já fica mais parecido com o movimento do design inteligente, que é um recorte do criacionismo, um recorte. Ele não é o criacionismo, ele é um recorte que defende minimamente apenas as evidências de planejamento, de intenção, de que houve uma mente inteligente planejando as coisas. Né? Então, gente, é bom a gente fazer essas reflexões, como eu fiz lá no congresso científico, onde eu estava falando de outro assunto, estava falando de câncer, né, que o meu trabalho foi aprovado para apresentar lá, falei de câncer. Mas no meio lá desse congresso científico surge, né, o ódio contra o bolsonarismo, e até eu fiz lá alguns comentários que o bolsonarismo e os movimentos assim, conservadores mais ignorantes de ciência, esse pessoal assim meio ignorantão, que quer resolver tudo na porrada, e que são conservadores, moralistas, e tem uma certa ortodoxia, né? A palavra ortodoxo quer dizer o que é certo, a doutrina certa, tem uma certa ortodoxia de direita cristã conservadora. Eles são às vezes muito ignorantes, muito trapalhões, mas eles estão numa direção assim, de reação contra o establishment que foi estabelecido na academia. Você vê que a academia, desde o iluminismo francês, que era antirreligioso, né, tem uma diferença entre ser laicista e ser antirreligioso. Laicista é a separação da igreja do Estado. Antirreligioso é o preconceito imbecil com a perspectiva revelacional religiosa, que é uma ciência, um conhecimento extremamente
milenar, profundo, que tem links com a ciência mais empírica, né? Por exemplo, eu vi aí o Dr. Eberle explicando o motor do flagelo bacteriano, né, que faz a bactéria correr, né? Tem os rabinhos, tem bactéria que tem rabinho, outras bactérias não têm rabinho. E lá, tanto ele quanto os cientistas do design inteligente, eles mencionam, né, que o motor do flagelo bacteriano tem 100 mil rotações por minuto e ele inverte 100 mil sem perder a velocidade, é uma coisa maravilhosa, né? Eles fazem comparação com o motor da Ferrari, que tem, acho que 11 mil RPM só, e falam, né, que Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança, e quando teve um microscópio capaz de descobrir o motor do flagelo bacteriano, descobriram que os princípios, o jeito de planejar o motor de carro humano, com o jeito que estava projetado ali, que foi descoberto depois da descoberta do motor humano, né, porque veio o microscópio depois, o microscópio eletrônico e tal, perceberam semelhança. Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a gente, por mais que sejamos degenerados em relação a Deus, né, e em relação ao primeiro homem criado na Terra, que foi Adão, né, a gente tem aí milênios de entropia genética, que é o acúmulo de defeitos genéticos que vai ocorrendo cumulativamente nas populações. Quem defende isso é um gigante da genética, Dr. John C. Sanford. Ele tem uma nuvem de cientistas defendendo a entropia genética. Eu tenho até uma comunidade dedicada a esse assunto, com milhares de artigos científicos lá, mostrando que ocorre a entropia genética tanto na gente, quando a gente envelhece, né, as células vão cada vez ficando piores, né, você vai precisando, na minha idade de 50 anos, você vai precisando de suplementar, né, com D3, com Lugol, com cloreto de magnésio, igual o Dr. Lai Ribeiro ensina muito bem, né, com testosterona, que tem com tribulos terrestres, ginseng. Então a pessoa vai ficando mais velha, tem que suplementar, porque as células delas já estão acumuladas de defeitos, sofreu entropia genética. Agora a entropia genética não ocorre só na gente, no ser vivo individual, mas ocorre nas populações. Por quê? Porque muito defeito genético que ocorre em A, B, C e D pessoas vai passando para frente, né? vai gerando na descendência. O Dr. Sanford afirma, com dados, publicações, que de uma geração para outra ocorre, em média, um acúmulo de 100 defeitos genéticos a mais. Outro gigante que defende isso é o Gerald Crabtree, fator H de relevância 110, neurologia, um dos maiores do mundo, um dos cientistas mais relevantes do mundo. Para vocês terem uma ideia, quem que é esse gigante da ciência? Ele, em 1982, descobriu que um gene era capaz de produzir mais de uma proteína, várias proteínas, né? Splicing alternativo, e aí começaram a descobrir esse tipo de coisa. O cara desse devia ganhar até um prêmio Nobel, né? Porque muita gente achava que a doença estava atrelada apenas ao defeito genético, quando depois o gene ele se comporta de diversas maneiras e tem várias proteínas. A gente tem em média 100 mil proteínas ou mais e 30 mil a 33 mil genes, né, 29 e tal. Ou seja, o gene produz mais proteína. O Dr. Gerald Crabtree descobriu isso em 1982. Olha só a envergadura de um cientista desse. Tem professores na Federal que estão falando um gene, uma proteína até hoje. Ou seja, o troço já foi superado tem
tem 20, quase 40 anos, né? No entanto, tem gente ainda que pensa que cada gene produz uma proteína, né? E esse Geraldo Cabritin segue a mesma linha de investigação do J.C. Sanford, muito semelhante à linha dos dois. Ele publicou em 2010 Nosso Frágil Intelecto, mostrando que uma mutação relacionada, né, às redes neurais no cérebro, que se estende até a coluna espinal, né, passa pelo bulbo, a ponte, vai até a crista, né? Quem não sabe, o cavalo, não é só o cavalo que tem crista, não, aqueles cabelos. Nós também, no final ali da L3, L2, L1, termina a medula espinal e começa a crista, né? Que são ramificações, cabelos de nervos ramificando para coordenar os movimentos dos membros inferiores. Então, ele falando que uma mutação relacionada à construção de redes neurais prejudica, em média, 120 relações neurais, provando que o homem era muito mais inteligente no passado do que é hoje. Nós somos a rapa do tacho, a geração de hoje não é à toa que está curtindo aí tudo de ruim, né? Idiocracia, a música ruim. Hoje, antigamente era MPB, música popular brasileira. Hoje é RPB, né? Ruim para burro. Então a gente está piorando em vários aspectos, né? Você pega um artista aí antigo, fazia moldes assim, um igualzinho ao outro, assim, a coisa mais inteligente do mundo. Hoje você custa ver um artista assim. Então a inteligência do homem decaiu muito, né? A nossa inteligência. Um dos aspectos que mais define, né, a queda de inteligência é a depressão. A gente já está vivendo aí o segundo século já da depressão. Doenças neurais representam um aumento muito grande, né? Um aumento de TDAH, de autismo, de depressão. Então, aumentando muito. Isso condiz com as previsões de Jesus e dos profetas, né? Que eles falavam que nos últimos dias haveria um tempo de angústia, qual nunca houve e nunca mais haverá. Então o ser humano está extremamente degenerado, não está produzindo muita coisa mais. Fisiologicamente a gente está muito comprometido, né? E quem investe em bolsa de valores pode investir, hoje eu falei, né? Pode investir em laboratórios que mexem com edição de DNA, né? Inclusive nós também estamos com um projeto nessa linha. Por quê? Porque a humanidade vai cada vez mais necessitar de edição do DNA, uma vez que os remédios, os suplementos, eles vão se tornando cada vez mais impotentes para resolver problemas da humanidade, que está cada vez mais decadente, mais próximo à extinção, mais próximo ao Apocalipse já escrito por São João Evangelista, né? Então aí, gente, cientistas muito respeitados estão defendendo o criacionismo e eles foram totalmente negados, vilipendiados, fofocados, desprezados no meio acadêmico. Resultado, o meio acadêmico continua ensinando bobagem, que a Terra linda e maravilhosa veio de trombada, que o DNA veio de sopa primordial, ou de uma pedra que bateu na Terra, uma panspermia. Então, assim, que o universo todo veio de uma explosão sem nenhum planejamento, sendo que a gente sabe que massa, quanto maior a massa, maior força exerce atraindo os corpos adjacentes. E quem fez o Big Bang teria de ter um mapa para quando que a expansão ia parar, porque se parasse no lugar errado, tudo entraria em colapso, né? Então, astrônomos têm falado, quem fez o universo
teve o mapa, teve o controle das coisas, senão nada existiria. Então Deus é revelado na física, na astronomia, no DNA, ele é revelado inclusive no próprio darwinismo, né? Eu tenho uma publicação científica numa revista não muito relevante, mas quem ficar reclamando da revista nem cabe me rebater, o importante é o conteúdo. Né? Onde eu mostro que porque o darwinismo acertou ao dizer que as espécies se modificam, é que ele está errado. Por quê? Porque a gente tem no registro fóssil estase morfológica, ou seja, repetição de mesmas formas fósseis. Ora, se a espécie se modifica, por que ficou parado no registro fóssil? Por que está repetido ali as mesmas formas ali em estratos diferentes? Então, mostrando que porque o darwinismo está certo é que ele está errado. Né? O título do artigo é Especiação em Tempo Real, em Tempo Histórico-Arqueológico e sua ausência em tempo geológico. Né? Fala do paradoxo da estase morfológica, que Ernest Mayr fala que é o maior problema da evolução. O artigo teve bastante impacto na academia, apesar da baixa relevância da revista, mas está lá para ser refutado, né? O argumento principal é que a repetição de mesma morfologia, dado o fato de que as coisas modificam, é evidência de sepultamento de populações, que populações é que fabrica repetições morfológicas. Né? Então, para estar 71% dos fósseis repetidos morfologicamente, só se eu sepultasse as populações da Terra, e isso reclama uma catástrofe global. Né? Nós estamos com mais 3 artigos para ser publicados, e o outro, que está dependendo apenas de alguns testes, vai mostrar que as datações estão erradas, datações radiométricas, uma vez que nós desenvolvemos a tokamak. A tokamak mostra que quando você acelera muito os elétrons, você atinge o núcleo. E eles acreditavam que o núcleo, a constância de decaimento de prótons e nêutrons do núcleo é constante, não é mais. Porque se você acelerar muito os elétrons, dependendo da aceleração, você atinge o núcleo. E as tokamaks são baseadas em plasma e temperatura, né? Joga um plasma lá. E você pode entender que um plasma também foi gerado na queda de bólidos. Né? Então você tem plasma, você tem outro acelerador, som, efeito piezoelétrico, você tem um monte de efeitos físicos na queda de um bólido que são comprometedores dos núcleos atômicos no sentido não só de acelerar decaimento, aumentando a idade, transformando uma rocha recente na idade, né, aparente de 1 bilhão de anos, mas você também tem a possibilidade até de tornar elementos estáveis, instáveis, a partir desses elementos aceleradores de partículas. Né? Então a gente vai estar publicando sobre isso também, estou divulgando. Né? Quem quiser refutar, fica à vontade, estou procurando coautores, refutadores, para a tese já ficar bem amadurecida e não ter como o pessoal contestar facilmente quando for publicado. Então é isso, pessoal. O criacionismo é uma coisa muito verdadeira, há como se provar o criacionismo de diversas maneiras. O darwinismo, na minha opinião, já caiu por diversos argumentos, tanto geológicos quanto paleontológicos, biológicos, bioquímicos, física, nuclear, tudo. Então, assim, e a academia, que rejeitou tudo isso, gerou uma reação da comunidade, né, que eu chamo de reação conservadora. Então, o bolsonarismo, essas reações conservadoras, tem a raiz também, né, entre vários aspectos, nessa proteção de ideias ateias que o mundo acadêmico andou fazendo pelo mundo todo. Então, o mundo todo tem uma reação de direita radical extrema, a qual nós não concordamos,
Mas está aí, existe, e ela é uma representação do povo às vezes que reage de uma forma também extrema em relação ao extremismo ateu e darwinista que andou dominando os centros acadêmicos, boicotando cientistas criacionistas, não permitindo diálogo, debate, palestras, né, vilipendiando, fofocando, enchendo o saco, e agora ainda relacionando com o movimento Terra Plana, que também é um movimento reacionário, contra a ciência que às vezes ficou descredibilizada justamente por defender bobagens. A ciência defende muita coisa verdadeira, mas no meio lá tem o ateísmo, tem o darwinismo que defende um percentual maior bobagens. Tem a geologia evolucionista, a astronomia evolucionista, tudo isso gerou uma reação. E às vezes essa reação não é muito cuidadosa, é de um povo mais ignorantão, né? Desde o fulaninho até o presidente da República, né? Então eu faço esse vídeo esclarecendo essa minha percepção das coisas, não querendo ser dono de uma percepção totalmente verdadeira, mas querendo estabelecer um diálogo com quem pensa nesses movimentos coletivos da ciência, política, religião, e como que a gente tem que ter um bom diálogo para não ter más reações. Tá bom? Um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus. Amém.